E aí, pessoal, começando aqui o nosso primeiro simulado, questões Sebrasp 2026, questões atualizadas, questões que foram trabalhadas pela Sebrasp em 2025 e assuntos que estão aí sendo debatidos nas principais provas. Então, vem com a gente para você se preparar para os principais concursos que estão abertos ou os concursos que estão previstos da Sebrasp, tá certo? E de outras bancas também. Hoje as questões vão ser do Instituto, concurso do Instituto Rio Branco 2025. Selecionei aqui 7 questões muito importantes para que a gente possa estar por dentro, né, de como a banca trabalha, certo? E aí vamos iniciar agora essa resolução. No que se refere aos aspectos dos regimes fascistas, dos regimes autoritários, julgue o item subsequente. Ele diz que o século XX foi marcado pelo surgimento de regimes autoritários em diferentes partes do globo, excetuando-se as Américas, já que não é possível compreender o caudilismo como experiência ditatorial. Então, até a parte aqui do globo, né, o século XX foi marcado pelo surgimento de regimes autoritários em diferentes partes do globo. Está correta, né, realmente houve. Porém, essa partezinha que eu destaquei para vocês, excetuando-se as Américas, a gente pode dizer que está errada, né? Já que a América ela foi palco aí de vários regimes ditatoriais. Podemos citar aqui, por exemplo, a ditadura do Estado Novo, na era Vargas, né, de 37 até 45, e podemos citar também a ditadura militar no Brasil, né? Mas fora do Brasil, a gente vai ter também a ditadura de Augusto Pinochet, no Chile, né? E outros eventos ditatoriais, né, que vão surgir, como o próprio enunciado da questão informa, o fascismo, por exemplo, o nazismo, né, o stalinismo, vão ser exemplos também de regimes totalitários. Mas aí a gente iniciou a explicação com base na América, já que é que está sendo tratado na questão, certo? E então essa já deixa essa parte a questão errada, não é isso? Aí fala o restante da afirmativa, já que não é possível compreender o caudilismo como experiência ditatorial. Então, o caudilismo ele vai ter origem no século XIX, né? Ele é baseado no carisma, né, de líderes militares que tinham poder regional na América, certo? E eles vão utilizar do personalismo, do clientelismo, para poder influenciar, mais tarde, no século XX, uma influência deles sobre as ditaduras que vão vir mais tarde, certo? Então, elas tinham sim esse poder ditatorial, né? Pode ser considerada como experiência ditatorial, já que já havia uma dominação e vai influenciar as ditaduras mais tarde, tá certo? E aí, como a gente já viu na explicação, né, essa afirmativa aqui está errada, né? Dentro da nossa explicação aqui, a gente já considera a primeira como uma questão errada, tá certo? E aí vamos para a segunda questão. Na segunda questão, ela vem afirmar assim para a gente: quando Hobsbawm denomina os fascistas de revolucionários da contra-revolução, né, ele já fala aqui revolucionários da contra-revolução. Então, acho importante a gente destacar algumas partes, né, para a gente poder identificar o núcleo aqui do nosso entendimento, identificar a parte que nos leva à resposta correta, ao raciocínio correto e chegar à resposta que nós queremos, né, o gabarito que nós queremos tanto. Ele chama a atenção para a natureza paradoxal e complexa das estratégias e dos fins dos fascistas,
para defender ideias reacionárias. Eles adotavam métodos que podiam ser considerados no contexto revolucionários. Então veja, quando ele fala aqui, né, do livro de Eric Hobsbawm, né, o pensamento de Eric Hobsbawm, perdão, ele está citando a obra, então, A Era dos Extremos, né, que captura justamente essa dualidade de contra-revolução, contra-revolucionário, e do outro, os revolucionários, certo? Então, que paradoxo é esse que a gente precisa entender na questão, né? Não se assustar com o enunciado. É que o objetivo principal na contra-revolução, que a gente já enunciou aqui, seria, então, destruir os movimentos de esquerda. Então, ele está contra, né, os movimentos de esquerda, que seriam o socialismo e o comunismo, por exemplo. Também vai ser contra o liberalismo e a democracia, né? E defender, dentro das ideias desses regimes autoritários, principalmente o nacionalismo, né? Em alguns livros vão citar o nacionalismo exacerbado, certo? Então é isso que se trata aqui, essa parte de contra-revolução. E nesse paradoxal, a gente tem também uma revolução. Então, o que teria aí, né, na ideia de Eric Hobsbawm, na era dos extremos, né, em A Era dos Extremos, de revolucionário, então, nos regimes autoritários? Seria, então, que eles queriam que o povo fizesse, o povo obedecesse, né? E para isso eles utilizavam a mobilização das massas, que as pessoas se mobilizassem defendendo o regime autoritário. Para isso eles vão utilizar uma propaganda moderna, né, inovadora, e que trazia um diálogo, né, um convencimento de um homem novo, de uma nova ordem, de uma mudança que estava sendo processada para o bem daquele povo. E aí, por isso, o entendimento de que seria, então, uma revolução. Beleza? E aí a gente nisso entende aqui que é correto, né? Então, realmente essa ideia está sendo colocada, né? Esse paradoxo está sendo colocado em Era dos Extremos pelo historiador Eric Hobsbawm. Então, nosso gabarito correto. Nossa terceira questão, ela vem dizer assim, continuando aqui, né? O, o aspecto fascista e regime autoritário, a maioria das nossas questões hoje vão estar nesse contexto, tá certo? E aí nas próximas semanas a gente traz sobre outros conteúdos, com certeza. Mas esse conteúdo aqui é muito importante, ele está sendo muito debatido na atualidade, né? Cai com bastante frequência nas provas, e aí é importante que a gente saiba tanto o modelo de questão da banca, mas saiba também como a banca está trabalhando o conteúdo. Por isso, achei importante essa seleção aqui hoje, tá bom? E aí vem a afirmativa. O nacionalsocialismo, ele foi amplamente aceito na Alemanha, sobretudo pelas velhas elites e estruturas institucionais imperiais, e foram fundamentais para a ascensão de Hitler. E aí veja que ele fala sobretudo as velhas elites, né, foram importantes então para a ascensão de Hitler ao poder. Então, com certeza, esse regime autoritário, né, de Hitler, do nazismo, ele não tomou o poder sozinho, né, e nem tampouco através de um golpe de Estado. O que aconteceu? Ele recebeu apoio, né, de velhas elites, de instituições, né, de grupos da Alemanha, a exemplo, os grandes industriais, os grandes empresários, os latifundiários, certo? A cúpula do exército. Eles viam em Hitler, então, uma imagem, né? Uma ideia que iria salvar a Alemanha da ameaça comunista e iria salvar também a Alemanha
das imposições do Tratado de Versalhes, tratado esse a gente já sabe, que trouxe ali consequências de várias ordens, né, econômicas, materiais, bélica, né, para a Alemanha após a Primeira Guerra, entre as duas guerras, né, Primeira e Segunda Guerra Mundial. E aí esse apoio desses grupos, né, vai fazer com que Hitler, então, ascenda ao poder com grande facilidade, certo? Então é importante a gente compreender isso. E aí, naturalmente, né, pelo seu conhecimento, pelo nosso conhecimento aqui e pela explicação nossa, o gabarito é certo, beleza? E aí, dando continuidade na quarta questão, ele diz, segundo Hobsbawm, o desaparecimento das poupanças e as grandes inflações pouco contribuíram para o florescimento do fascismo na Europa Central. Então, mais uma vez, ele destaca aqui a obra de Hobsbawm, o desaparecimento das poupanças e as grandes inflações pouco, né, contribuíram. É o que a afirmativa diz. E aí vamos lembrar aqui, né, de que forma, né, o que contribuíram, na verdade, para que esses regimes totalitários, regimes fascistas, surgissem. A gente pode lembrar disso agora para resolver a nossa questão. E aí uma delas vai ser a grande inflação que passava o povo alemão, né? E a hiperinflação também, né? Que a gente já falou agora. E a crise de 29, né? A Grande Depressão, vai contribuir bastante para que a população acredite como caminho, né? Como saída, o fascismo ali na Europa Central, certo? E aí, principalmente a classe média, né, além dos grupos que a gente já viu na questão 3, a classe média e a pequena burguesia temerosos de, de haver uma revolução comunista, né, e diante da crise de alimentos, as riquezas deles sendo ameaçadas, eles vão então acreditar que o fascismo, né, o regime totalitário será uma forma de saída. Então, a nossa saída vai ser, então, a, o fascismo, certo? Vamos dar crédito ao fascismo que ele vai ser a nossa solução e que vai trazer ordem para essa bagunça que está a nossa vida pós Primeira Guerra Mundial, ou, melhor dizendo, intervalo entre Primeira e Segunda Guerra Mundial, certo? E aí vai desacreditar as democracias liberais, né? Vai desacreditar o povo que passava ali, como a gente já afirmou, por uma grande fome, grande miséria, desemprego, certo? E aí isso contribui. Então, diante disso, a gente vê que a afirmativa está errada, né? Então, o desaparecimento das poupanças e grandes inflações pouco contribuíram, não, elas muito contribuíram, foram um fator decisivo aí para que os regimes totalitários se tornassem esse regime de massas e trouxesse, então, essa esse evento, né, histórico, esse evento para a nossa, dentro da nossa história mundial, certo? Partindo então para a questão 5, ela vai falar mais uma vez agora sobre o caudilismo, né? E a gente entender melhor esse caudilismo é importante, certo? Fazendo essa relação aí com os regimes autoritários, regimes fascistas também. E aí fala assim: nos últimos anos, a historiografia tem revisto a sua compreensão sobre o caudilismo. Então, fala aqui já sobre uma revisão do caudilismo, revisão do termo. Por exemplo, no que se refere à ruralização do poder,
tem-se considerado esta leitura como superficial, sendo mais coerente admitir uma interação entre urbano e rural, com o poder dos caudilhos perpassando as escalas local, nacional e internacional. Preste atenção aí numa coisa, né? Na revisão da literatura, na revisão dos termos que se coloca, né? Isso é muito importante aqui no concurso, numa banca, que evita para a gente a decoreba, evita, né, aquele candidato que apenas decora os termos de um livro e tenta ver igual lá nas questões. E isso a gente precisa então o quê? Estar atento, né, às atualizações, né, às novas pesquisas, a estar atento ao surgimento da historiografia, né, para que a gente possa entender, certo? Feita essa observação, a gente vai ver então que esse item, ele antes defendia então a ruralização pura do poder, mas agora, né, vai admitir uma relação entre urbano e rural, já que os caudilhos, então, eles não tinham uma relação só do camponês, só com o agricultor. Eles precisavam também dos centros urbanos e faziam, né, isso para ter uma influência política não só no campo, mas também na área urbana, certo? E isso se faz, como diz a afirmativa, nas escalas local, nacional, internacional. Inclusive, aí a gente pode destacar internacionalmente com a Inglaterra e com a França, certo? E isso para quê? Para ter influência política, claro, que a gente já falou, obter armas e também obter reconhecimento, certo? E aí, importante frisar, né, em vez de eles serem apenas fora da lei, esses caudilhos eles vão utilizar das constituições, eles vão utilizar das eleições, né? Vão utilizar da própria república para legitimar seu domínio, certo? Para que não, numa questão que venha afirmar sobre isso, a gente não possa se perder. Logo, dentro dessa explicação, do nosso entendimento, a gente considera aqui a questão 5 como correta. Tá certo, pessoal? Vindo então para a questão 6, né, então ele já muda um pouco para o processo de independência no continente americano, né, e julgando o item que se segue. E aí diz assim: uma das características do regime fascista foi a estetização da política, cuja matriz já se desenhara no romantismo alemão com o culto do nacional pela arte e com a visão da cultura teuta como superior à realidade política convencional do Ocidente. Então, destacar aqui pontos importantes na nossa afirmativa. Estetização da política, falar também aqui sobre o romantismo alemão, né? O culto nacional também, certo? Pela arte. E aí, superioridade também, né? Ao Ocidente. Por que destacar isso? Que eu já afirmei aqui no nosso vídeo de hoje. Porque isso vai focar, trazer um foco para a gente entender melhor a questão. E a gente, naquela leitura rápida, né? Às vezes se perde e acaba colocando um gabarito errado, e aí quando confere em casa, a gente vai dizer, né? Essa questão tão fácil eu errei, né? Então por isso é importante esse destaque, ou até escrever do lado um resumo, para que a gente possa compreender melhor. Então, o que seria essa estetização da política? Então, seria então os rituais, os desfiles, né, os símbolos uniformes que o nazismo vai colocar para envolver as massas emocionalmente. Então, para que as pessoas acreditem, né, que isso vai ser uma solução realmente para eles. Então, o impacto que essa simbologia traz, essa estética traz, é muito importante nesse contexto, tá certo?
E aí a herança do romantismo que vai reagir justamente ao realismo, ao racionalismo, perdão, do iluminismo francês, certo? E aí, por quê? Vai valorizar agora o que é do povo, o folclore, né, a mitologia, a ideia de arte como uma coisa de uma nação que pertence ao povo. E isso faz com que as pessoas tragam aí uma identidade, né, uma ligação com o romantismo alemão, certo? Mas aí vem, né, a questão da superioridade também, em que o pensamento alemão traz a realidade de que a cultura alemã seria superior a outra cultura. Então, essa superioridade traz um meio que a visão de construir oposição, né, ao Ocidente, certo? Então, essa oposição justamente, como dizer, como uma forma de saída, né, à crise que a Alemanha passava naquela época, entende? Então, a gente fazendo essa análise, é claro que durante a prova a gente faz mais rápido, a gente consegue entender melhor, né? E aí, resolvendo questões, a gente consegue chegar nas respostas e entender melhor, né, as nossas questões e acertar mais na prova também, tá bom? E aí vem para a questão 7, a última questão do nosso simulado de hoje, que fala sobre o processo de independência no continente americano e regimes fascistas. Afirmativas diz assim: a chamada lenda rosada sobre o processo de independência brasileira, gestada ainda nos anos 1820 e propalada por parte da historiografia nos séculos XIX e XX, tentava esconder a existência de guerras e a efusão de sangue desse processo. E aqui, né, vamos falar sobre essa lenda rosada no processo de independência do Brasil, né, que ela foi gestada aí nos anos 1820 e discutida aí, né, divulgada, propalada nos séculos XIX e XX. E aí, o que seria essa lenda rosada? Ela vai ser um discurso, né, uma narrativa, né, colocada aí pela elite política do Império, em que enquanto a América Espanhola ela teria aí um cenário de caos, ela teria sido colocada em dependência sobre a fragmentação republicana, com guerras violentas, o Brasil teria então uma transição do Império, uma transição, perdão, para a independência como uma transição ordeira, diplomática, sem sangue, né? E aí sob a liderança da monarquia dos Bragança, certo? E aí essa narrativa servia então para legitimar a unidade territorial brasileira, né, a não divisão territorial brasileira que ocorreu, né, na América Espanhola, inclusive após a escravidão, certo? Mas aí a gente sabe, né, e vamos destacar aqui agora que houve conflitos sim, né? Podemos destacar que após a independência, após o 7 de setembro de 1822, a gente vai ter na Bahia, por exemplo, conflito com Maria Quitéria, né? Sendo uma grande liderança na expulsão dos portugueses. No Piauí, a Batalha do Genipapo. E podemos citar também batalhas pela expulsão dos portugueses no Maranhão, no Grão-Pará e província cisplatina. E isso vai formar aí vai formar então essa identidade do povo brasileiro, né? Então, se buscava naquela época essa identidade do povo brasileiro, né? E essa expulsão do povo português já se formava ali, né? Essa questão, certo? Mas é preciso salientar também, né, para a gente concluir, que milhares de soldados morreram, né, civis também, né, pela expulsão dos portugueses. Então não foi algo como essa narrativa demonstra, como essa narrativa coloca, certo? E aí,
a gente sabe aqui que ela está correta, né? Afirmativa. Então, terminamos aqui o nosso simulado hoje. Firmar o compromisso, né? Para que a gente possa trazer toda segunda o simulado novo. Então, fique atento, acompanhe, né? Compartilhe com os colegas professores, né? Com os colegas alunos também, para que a gente possa continuar se preparando, né? Deem dicas de questões que vocês querem aqui no canal, né? Para que a gente possa cada vez mais trazer questões e continuar os nossos estudos. Até mais.